Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre a função sintática do pronome relativo que. Esse é um assunto muito importante. Morfologicamente, sabemos que quando eu digo morfologicamente, estamos falando lá de português 1, certo? A gente divide, né? Porte 1 e porte 2. Então, morfologicamente, eu estou falando das classes gramaticais, se é substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição, enfim. Então, o pronome relativo, o que pode ser um pronome relativo, uma conjunção integrante, uma partícula expletiva, certo? Mas aqui a gente está falando da função sintática, ou seja, sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, beleza? Então vamos lá. A palavra que, quando funciona morfologicamente como pronome relativo, exerce a mesma, isso é muito importante, a mesma função sintática do termo que substitui. Assim, um modo prático de descobrir a função sintática do pronome relativo é substituí-lo pelo antecedente. Então vamos lá. Sujeito. Conheci um homem que engolia canivetes. Cadê a oração principal? Conheci um homem. A oração subordinada, que engolia canivete. Certo? Então, olha só. Se o que exerce a mesma função sintática do termo ao qual ele se refere, então esse que vai ter por função sintática sujeito. Vamos lá. Se substituirmos que pelo antecedente, teremos um homem engolia canivete. Então, olha só, que se refere a homem, certo? Então, um homem engolia canivete. Qual é a função sintática aí da palavra homem? Sujeito, certo? Então, que é igual a o homem. Logo, o que é sujeito da oração subordinada adjetiva. Agora, objeto direto. Esta é a casa que Agostinho construiu. Então, ó, esta é a casa que. Casa que. Esse que se refere à palavra casa. Oração principal, esta é a casa. Oração subordinada, que Agostinho construiu. Então, vamos lá. Substituição do que pelo antecedente. A casa, certo? Então, olha só. Ao invés de colocar o que aqui, a gente coloca o antecedente dele. A casa, né? A casa, Agostinho construiu. Agora, vamos colocar na ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Temos, então, aqui como ordem direta, Agostinho construiu a casa, certo? Então, olha só. Qual é a função sintática da palavra a casa? Objeto direto, certo? E o núcleo do objeto direto, casa. Então, beleza. Que é igual a casa. Se casa é objeto direto, então que tem o valor sintático de objeto direto. Agora, objeto indireto. O livro de que necessito agora está na biblioteca. Qual é a oração principal? O livro está na biblioteca. Qual é a oração subordinada? De que necessito agora. Substituição do que pelo antecedente. Então, olha só. Se de que está se referindo à palavra livro, a gente vai colocar aqui. Do livro necessito agora, certo? Coloca na ordem direta. Eu, sujeito oculto, necessito do livro agora. Então, olha só, necessito do livro. Qual é a função sintática de do livro? Necessitar. Quem necessita, necessita de algo ou de alguém. Então, aqui, se necessitar é um verbo transitivo indireto. Do livro, objeto indireto, certo? Se esse que se refere à palavra livro e livro é um objeto indireto, então esse que vai ter por função sintática objeto indireto, certo? Então, de que é igual a do livro, por isso é objeto indireto. E esse de é uma preposição, que está aí por quê? Por causa do verbo necessitar. Agora vamos falar sobre o predicativo. Então, o que é predicativo, gente? Por exemplo, na oração, o homem é bonito. O homem, sujeito, certo? Analisando só o adjunto adnominal. É verbo de ligação. Inteligente, acho que foi inteligente que eu falei. Inteligente. É uma palavra, um adjetivo que está caracterizando esse sujeito. Então, ele vai ser predicativo do sujeito, certo? É uma qualificação que está se referindo ao sujeito, beleza? Então, vamos lá. O homem que eu era mudou. Forte. Oração principal, o homem mudou. Oração subordinada, que eu era. Então, beleza. Que está se referindo a qual palavra, gente? O homem que. O homem que. Homem, né? Beleza, então vamos lá. Substituição do que pelo antecedente. O homem, certo? Tira o que? O homem eu era. Coloca na ordem direta. Eu era o homem, certo? Então, olha só.
Se esse que está se referindo à palavra homem, e quando a gente colocou na ordem direta, a gente teve eu era o homem, eu é o nosso sujeito, era verbo de ligação. O homem está qualificando esse eu. Eu era o homem. Então, esse o homem vai ser o nosso predicativo do sujeito. Se o homem é o predicativo do sujeito e esse que se refere à palavra homem, logo esse que vai ter por função sintática predicativo do sujeito. Então, vamos lá, continuando, complemento nominal. O problema que fiz referência foi resolvido. Oração principal, o problema foi resolvido. Oração subordinada, a que fiz referência, se há uma preposição, porque quem faz referência a algo ou a alguém, certo? Beleza. Então, olha só, aqui eu esqueci de colocar, como nós estávamos fazendo, né? Colocar o antecedente, mas prestem atenção. Então, olha só, esse que faz referência à palavra problema, certo? Vamos retirar esse que. Como ficaria? Então, a gente tem ao problema, fiz referência, certo? Beleza. Então, esse que está se referindo à palavra problema, certo? Então, olha só. Vamos colocar na ordem direta. Eu, sujeito, fiz, verbo transitivo direto. Fiz o quê? Referência, objeto direto. Fiz referência a quê? Eu fiz referência ao problema, né? Então, olha só. Ao problema está completando o sentido de referência, certo? Então, ao problema vai ser complemento nominal, porque referência é um substantivo abstrato. Lembra que para a gente ter um complemento nominal, a gente precisa ter um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Se a gente tiver um substantivo concreto, aí a gente vai ter um adjunto adnominal. Né? Existem algumas diferenças lá entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, se o problema ali vai ser o nosso complemento nominal, e esse que se refere a essa palavra, o que então vai ter função sintática de complemento nominal. Adjunto adverbial. Saímos na hora em que o professor entrava, certo? Oração principal. Saímos na hora. Oração subordinada em que o professor entrava. Então, olha só. Saímos na hora em que? Saímos na hora em que? Esse em que se refere à palavra hora. Beleza? Beleza. Então, olha só, vamos fazer a substituição do que pelo antecedente, né? Então, a gente tem aqui, tira esse em que. O que a gente tem? Na hora, o professor entrava. Ordem direta. O professor entrava na hora. Em que se refere à palavra, no caso aqui a gente tem preposição, mas artigo e hora, né? Esse em que se refere à palavra hora. E hora é adjunto adverbial. Logo, esse que vai ter função sintática de adjunto adverbial, certo? Porque marca um momento, né? Lembra da circunstância como um advérbio, né? O advérbio marca uma circunstância de tempo, de lugar, de modo. Agora vamos lá. Agente da passiva. O animal por que Antônio foi pisoteado morreu. Qual é a oração principal? O animal morreu. Qual é a oração subordinada? Antônio foi pisoteado, certo? Então, olha só, o animal por quê? Esse porquê se refere ao animal, né? Beleza? Então, vamos lá. Agora, função sintática do pronome relativo, mas estamos falando do quem. O pronome relativo quem só se refere a pessoas ou coisas personalizadas. É sempre precedido de preposição e também pode exercer diversas funções sintáticas. Então, vamos lá. Objeto direto preposicionado. Aquele era um herói a quem ninguém jamais esqueceu. Beleza, então olha só, temos o verbo aí esquecer, certo? Quem esquece, esquece algo ou esquece alguém. Então, eu esqueci Marcela, né? Eu, sujeito, esqueci VTD, Marcela, OD. Então, olha só, aquele era um herói a quem ninguém jamais esqueceu. Esqueceu é o nosso verbo transitivo direto, certo? Herói é o nosso objeto direto. Só que o quem aqui está se referindo a qual palavra? A herói. E tem uma preposição antes dele, mas ela é necessária? Não é. Então, a gente tem aqui um objeto direto preposicionado, certo? Então, olha só. Herói é o nosso objeto direto. Lembra que o que a gente viu referente? Vamos ver o referente do quem também. Qual é o referente do quem? Herói, mas ele tem aqui, ó, uma preposição, necessária ou não? Desnecessária. Então, qual vai ser a função sintática do quem? Objeto direto preposicionado.
Agora vamos lá, objeto direto. Eis o homem a quem aludir. Aludir significa fazer referência, fazer menção, falar sobre. Certo? Então, olha só. Quem alude, alude a alguém. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, eu aludi a quem? Aludi ao homem, certo? Então, homem é o meu objeto indireto. Esse a quem se refere a qual palavra? Se refere à palavra homem. Logo, qual vai ser a função sintática do quem? Objeto indireto. Cadê a preposição? A preposição apareceu depois do homem, né? Eu aludi ao homem, mas cadê a preposição? A preposição apareceu depois da palavra homem, antes do quem, nosso pronome relativo. Agora, complemento nominal. Eis o homem de quem somos admiradores. Admiradores, então, é um adjetivo, né? Somos admiradores de quem? Do homem. Então, olha só, esse de quem está se referindo à palavra homem. Homem é o nosso complemento nominal, porque admiradores não é um verbo, é um adjetivo. Admiradores do homem, né? E essa preposição apareceu aí antes do pronome relativo quem. Então, se a palavra homem é um complemento nominal, e esse quem se refere à palavra homem, logo quem vai ser complemento nominal. Agora, a gente dá passiva. O sujeito por quem, o sujeito por quem, esse quem se refere à palavra sujeito. Fomos enganados, desapareceu. Então, olha só, quem é enganado por alguém, né? Ou por algo. Então, esse por é pedido pelo enganados. O sujeito por quem fomos enganados desapareceu. Quem é que pratica essa ação? É esse sujeito, né? O sujeito. Por quem? Se quem se refere à palavra sujeito, e sujeito é agente da passiva, logo esse quem vai ter por função sintática também agente da passiva. Depois, adjunto adverbial. A garota com quem? Esse quem se refere à garota. A garota com quem sai sábado, viajou para o Tibete. Não sei se é assim que se fala, né? Então, olha só. Eu, sujeito, saí sábado com a garota. Então, esse a garota é um adjunto adverbial de companhia. E quem se refere à garota? Então, esse quem vai ter por função sintática adjunto adverbial. Então, para finalizar, vamos falar sobre outros pronomes relativos. O relativo cujo, cujos, cuja, cujas costuma estabelecer relação de posse entre o antecedente e o substantivo que precede, atuando como adjunto adnominal. Então, olha só, temos aqui o exemplo. O poeta de cuja obra falávamos foi premiado. Cadê o antecedente? Poeta. Cadê o substantivo que o precede? Obra. Certo? Então, olha só, não esqueçam também que, como está escrito aí, cuja vai ter, qual vai ser a função sintática? Adjunto adnominal. Por quê? Porque há uma especificação, tá bom? Então, gente, bons estudos. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem na plataforma, mandem mensagem no privado, tá? O importante é que vocês tirem as dúvidas que tiverem, tá? Bons estudos, fiquem com Deus e espero que vocês estejam bem. Saudades!